Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O tema dessa noite é muito interessante e com dois profissionais qualificadíssimos. Anos loucos de hedonismo. Você está preparado para falar sobre esse assunto intrigante e muito sugestivo? Estão em nossos estúdios via satélite os seguintes convidados. A doutora Tereza Cristina Carvalho é especialista em psicoterapia corporal, breve e profunda, e em ecologia de sistemas humanos. O doutor Magno Antônio, psicoterapeuta e especialista em psicologia transpessoal. Ok? Já foi meu professor e eu já fui, a Tereza já me atendeu como paciente. Então, eu estou aqui com dois mestres que eu admiro muito. Mas eu quero começar aqui. Ô, Tereza, o que nós podemos falar que é hedonismo? O que é o hedonismo? A gente precisaria ver um pouco do histórico do que é o hedonismo, né? Porque o hedonismo, como a filosofia de vida, uma busca de prazer, surgiu lá na Grécia, com o Cirene, Aristipo de Cirene. Depois, Epicuro. Na Idade Média, a gente teve uma política totalmente anti-hedonista, né? Então, o que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. Mas de que forma esse hedonismo tem sido visto na nossa sociedade atual? Será que a gente realmente está buscando prazer? Boa noite a todos. Eu estou encantada de estar aqui falando com vocês sobre o prazer. Perfeitamente. Mas veja aí, Magno Antônio, para situar o telespectador bem qualificadamente no hedonismo, é claro que a busca pelo prazer é da natureza humana, porque aquele que não buscar o prazer vai ter o quê? Tem que ter prazer, você tem que ter prazer em tomar um bom vinho, você tem que ter prazer em ficar perto de uma bela mulher, e se puder tê-la, ou de um belo, enfim. São coisas assim que dá para entender que naturalmente é o hedonismo. Agora, o hedonismo pelo hedonismo, que é só a busca do prazer, eu acho que aí é que o bicho pega, né, Magno? Você poderia falar o hedonismo que é dentro do que está na normalidade, porque a normalidade dá um outro programa, né? Mas, assim, dentro daquilo que o bom senso pode preconizar com a normalidade, e o hedonismo que ultrapassa essa barreira. Fala um pouco sobre isso, Magno. Bem colocado, Rosenval. Boa noite aí para o pessoal, né? Prazer em estar com o Rosenval. Eu tenho momentos de hedonismo com o Rosenval Ferreira desde que eu era criancinha, viu? Depois, se for o caso, eu explico isso. Mas a gente vem de uma cultura, né, Rosenval, onde ficou meio que adoecido, por isso que a gente dá para distinguir entre mais ou menos duas nuances do hedonismo, como você está falando aí, ó. Uma nuance mais que está dentro de uma espécie de normalidade, e outra nuance que a gente poderia imaginar que vai além e que contempla eventualmente alguns exageros, né? Depois de um tempo adoecidos por isso que a Tereza comentou aí, o anti-hedonismo, e que, de certa forma, o mal entendimento de toda a herança judaico-cristã que a gente tem na nossa cultura faz com que a gente seja algo contra o prazer, e isso é muito profundo, né? Nos faz também querer o prazer quando queremos, até de uma forma exagerada e eventualmente doentia. Então, realmente a gente precisa distinguir sobre isso e imaginar que, se a gente conseguir se tratar, e cada um tem um jeito de se tratar, né, de se sanar, a gente vai poder ver que isso do prazer é muito mais simples. Como você está dizendo, né, Rosenval? É uma boa companhia, é um bom assunto, um lugar que apraz, e não precisa de ser o prazer de orgasmos múltiplos ou com elementos cada vez mais sofríveis, mais adoecedores, né? Só isso. Perfeitamente.
Agora, Tereza Cristina, Sim. então vamos falar. Nós estamos falando aqui de anos loucos de hedonismo. É claro que o coronavírus, quer dizer, a morte sempre foi uma coisa constante em nossa coisa. Todo mundo sabe que vai morrer, e alguns acham que não vai morrer nunca, né? Complexo de Deus, né? Complexo de Deus nós temos muitos, Zé Sarney, um monte de gente aí da política acha que não vai morrer nunca. Mas, fora esses, né, que eu acho que são patologicamente analisáveis, mas deixa eles para lá nesse momento. Mas o corona, essas coisas assim, não, tá morrendo um, morreu dois, e a coisa começou a ficar numa neurose, mas é uma neurose que a humanidade vai pagar cara por ela, eu acho que vai varar gerações de a gente contando, porque não teve corona. Sim. Mas teve gente, eu vou dar um exemplo, exemplos clássicos, concretos. Eu tenho um bom amigo que chegou um dia no auge da pandemia, em casa com uma moto, uma Harley Davidson especial, daquelas assim, uau, né? Mais cara do que um carro. E eu falei, uau, você comprou uma Harley Davidson? Ele falou, comprei e fiz o seguinte, porque eu sei que você não é como eu, tem as suas poupanças, mas não é os milionários. Falou, rapei a minha poupança todinha e comprei essa moto. Não tem mais nada. Eu só tenho essa moto agora, e não tem nenhum tipo de colchão. Por quê? Porque eu não sei se eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer com o corona, quer dizer, não sabia se ia morrer há muito tempo antes do corona, mas foi agora que ele decidiu fazer isso. Outros fizeram coisas muito mais malucas. Eu não quer saber de filho, não. Largou filho, largou mulher e foi para onde? Pegou o primeiro voo para uma praia, foi ficar lá numa praia, arrumou uma gata aí de aluguel, não sei, mas enfim, largou tudo para trás. Então foi atrás assim, do prazer, como se não tivesse amanhã. Aí eu pergunto, esses que são os anos loucos de hedonismo, como é que é, Tete? O que você preconiza aí? Bom, o hedonismo, gente, ele não é o prazer pelo prazer, ele é um prazer continuado. Tem um moralista do século XVIII chamado Chamfort, que ele fala o seguinte: ter e dar prazer sem fazer mal a você nem a ninguém. Essa é toda a moral. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão confundindo o que a gente chama de hedonismo utilitário, que é bem algo do nosso sistema, que você disse, normal, não é? Então, a gente confunde hedonismo com consumismo, com imediatismo, né? Aquele prazer pelo prazer, sem levar em consideração a empatia, sem levar em consideração o respeito pelo outro, até por si mesmo, não é? E a gente passa a ver o prazer pelo prazer como uma forma de catarse. Na realidade, Rosenval, eu acho que nesse momento que as pessoas buscam é uma forma de liberar tensão. Eu não chamaria isso de hedonismo, porque quando a gente fala de hedonismo, a gente não está falando de catarse, né? O que é catarse? É essa liberação de emoção. Porque a gente está tão tenso, com tanto medo, né? Eu não sei do amanhã, porque quando a guerra termina, a gente sabe que ela terminou e a gente vai para a reconstrução. A pandemia vai terminar, mas nós não sabemos o que vai acontecer depois, né? Então, o que nós vamos ter é uma pandemia de saúde mental, porque pessoas ficaram presas em casa, pessoas perderam o emprego, existe uma crise econômica, ou seja, existe uma série de coisas acontecendo e que não é simplesmente eu vou morrer amanhã, né? O contato com a morte é uma das coisas que a gente presenciou nessa pandemia, mas não é a única coisa, não é, Rosenval? É verdade, nós vamos falar sobre isso. Magno, para fechar esse bloco, eu vi que você está concordando com a TT aí, e olha que concordar com mulher é um negócio complicado. Mas eu corro risco, viu, Rodrigo? Eu posso brincar com a TT, que eu sei que ela é uma pessoa sabe que eu Mas ele vai concordar muito comigo, porque ele também tem formação em ecologia de sistemas humanos, então ele sabe direitinho o que nós estamos falando, né, Magno? Conhece o seu eleitorado, né? Vamos lá, Magno. É uma visão mais ampla, né, Rosenval? É uma visão mais ampla, cara, e que inclui você conseguir ter noção do que gera isso e de mais ou menos onde isso pode chegar, já que a história já nos mostrou isso, cara.
Quando a Teresa fala nesse hedonismo, que talvez não seja bem um hedonismo, mas algo mais reacionário, reativo, a toda a circunstância do medo, desespero, o cheque, que a gente foi colocado em xeque com essa situação da pandemia, né? Isso dá margem para a gente imaginar outros impulsos, que aí gera, assim, isso que a Teresa está falando, da catarse, dessa liberação, né? Que não deixa com que a pessoa tenha uma clareza e saúde, a tal da sã consciência, a consciência sã, para desfrutar de algo que pudesse ser sustentável, que não gere problemas para si ou para outros, né, de uma forma um pouco mais racional, eu diria. E se vocês repararem, vocês vão ver aí um certo matiz na maioria das pessoas que estão aí achando que vão para os anos loucos do hedonismo, um certo matiz da raiva, ou mesmo do ódio, ou de qualquer um desses nomes que estão dentro do espectro da raiva. Então a pessoa vai buscar o prazer, de alguma forma ameaçando com isso a integridade de si próprio e do outro. Então isso é preocupante, já inclui matizes de autodestruição. Estou me fazendo claro, por acaso? Sim. Magno, eu vou te interromper, você pode até dar continuidade nessa linha de pensamento, que eu acho importante, para o intervalo comercial. Porque se tiver uma coisa que mata a Misla de raiva, e eu não quero que a raiva dela fique para mim, é não ter o bloco com seu horário adequado. Quero lembrar que a Unimed de Goiânia é o seguinte, cuidar de você. Esse é o plano. O resto é tudo menos importante. Cuidar de você é o plano, eles cuidam da minha família, cuidam de mim, e eu estou muito satisfeito. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor, meu. Endereço Avenida Mutirão, 12948. Telefone 3922-5600. E o Sebom foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber um equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. É um show. Tem menos efeitos colaterais e maior efetividade para cuidar de você. Só o Sebom tem. Porque isso é importante para você, o Sebom faz. Sebom Medicina Oncológica, cuidar sempre. Telefone 3265-0400. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos. É um instituto de neurociência irretocável, tocado pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Rodovia BR-153, quilômetro 505. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre anos loucos de hedonismo. Você está preparado? Mas só para completar aí, o Magno. Magno, aliás, eu queria te dizer o seguinte, você que está prestes a fazer uma viagem internacional de grande envergadura, que dá inveja em muitos e medo em outros, que vai ser um velejador internacional, você conhece a expressão em inglês que diz right is wrong, left is right? Isso tem a ver com o código de trânsito, na verdade, né? Mas é uma boa alegoria. Eles dizem nos Estados Unidos e no Canadá também que brinco na orelha direita está errado, brinco na esquerda está certo. É uma forma que os homossexuais de São Francisco, incluídos, eles usaram o brinco na orelha direita para dizer, olha, tá limpo, eu sou homossexual. Na esquerda, não, eu sou hétero, não vem que não tem. Agora, nas duas orelhas, Marcos, Magno, eu não sei dizer, porque eu te conheço do tempo que não usava um brinco. Aí, eu estou aproveitando a brincadeira, que tem um sentido de ser. Então, eu pergunto, Magno, um dos bons prazeres da vida é você ser quem é. Quer dizer, se eu fico no armário, se eu sou gay, não consigo manifestar a minha opção, a minha referência, eu não sei como me expressar, eu me torno uma pessoa infeliz, porque eu estou contendo alguma coisa, não é? Então, se você é uma pessoa que é bissexual, que agora tem bissexual, e não pudesse se expressar
você também pode ter problemas. Eu pergunto a você, Magno, este momento agora fez com que as pessoas pudessem se liberar desse tipo de amarras para poder ter o hedonismo, ou o prazer, TT falou, o prazer de ser o que deseja ser e não aquilo que a sociedade entende que a pessoa tem que ser? Isso, claro, óbvio. E isso é muito bom, Rosenval. Acho que isso foi aliviante para muita gente, né, cara? Seja com adereços, né, brincos, vestuário, tatuagens, opção sexual, opção religiosa, opções ideológicas diversas. Um momento como esse, que choca, impacta e mesmo demole tudo que é estrutura vigente, que já foi tão imperiosa, cara, faz com que possa aparecer esse tipo de liberdade que pode trazer muito prazer para as pessoas. É o que você está falando. Na linguagem comum, né, isso de ficar enrustido, com o que quer que seja, causa doença. Você já estudou isso, já fez curso conosco, você sabe. Causa doença. Essa é uma coisa muito importante que eu, de alguma maneira, com perdão da palavra, eu dou um certo louvor aí ao Covid, à pandemia, porque nos fez cair na real do que é essencial, né, o Rosenval? Que há muito a gente estava vivendo essa vida automática e que não serve para todos, mas a gente tinha que encaixar. Agora a gente vê que o tatuado faz sucesso, o cara de brinco faz sucesso, os homossexuais, ou LGBTQS, um monte de... tudo faz sucesso, assim, funciona, dá conta, não dá conta, pessoas normais, do cabelinho cortado, penteado, assim e tal, sempre com o seu caricatura de gente normal, às vezes não funcionam, não conseguem também, né, ter sucesso, entre aspas. Então, tudo isso eu acho que acontece de uma forma muito libertadora, que a gente não precisa mais de ter esse estereótipo do que é o que funciona, ou o saudável, e o que não é, né, o que seria o doente. Está posto aí agora. Aliás, na minha convicção, esse sistema normal, que um dia um autor chamou de normose, gerou todo esse tipo de confusão que a gente está vendo agora, né? E eu acredito muito que o mecanismo que criou o problema, no melhor do seu funcionamento, não é capaz de solucionar o problema. Então, você vê que essas coisas mais simples, do que a gente está falando do verdadeiro hedonismo, pode ser a verdadeira, como vou dizer assim, solução ou cura para tudo que a gente vinha passando que estava guardado e enrustido, né? Auto-oprimido dentro de nós mesmos. Agora, TT, é interessante que nós estamos, o mundo, eu sempre digo isso há muitos anos, assim, o mundo, e muita gente não me entende, fala assim, o mundo mudou muito e não mudou nada. Zero. Mudou zero. Quer dizer, nós tínhamos lá as arenas lá que jogava gente para os leões, ainda tem muita gente que é jogada para os leões, vai para a guerra para morrer, não sabe nem por quê. Nós temos, por exemplo, coisas que nós pensamos que mudou nada. Tribos. Não, nós vivíamos em tribo, agora não, as tribos urbanas são tribos também, uns vivem de um jeito no setor marista, outros vivem de um jeito no lugar tal, são tribos urbanas. Mas o que eu vejo, TT, é o seguinte, eu tenho um prazer, que eu posso dizer que ele tem um nível razoável de hedonismo, em ser, por exemplo, eu gosto de ser hétero, acho muito bom ser hétero, eu acho uma maravilha que eu seja branco num país onde tem muito preconceito, porque é melhor ser branco. Se eu for escolher, eu provavelmente teria escolhido ser branco, porque os negros têm tanta discriminação. Eu tenho prazer em ser careta, por exemplo, eu gosto de ficar em casa com meus filhos, eu sou muito comedido em tudo que eu faço, eu sou um cara quadradão bacana, eu não tenho preconceito com ninguém que está ao meu redor, mas eu gosto dessa vidinha com a minha esposa, com meus filhos, com meu cachorro, aquela vida, fala assim, aquela vida margarina, ela me atrai bastante. Então, Tereza, eu fico pensando, hoje, eu até falo o seguinte, eu odeio esse termo, o novo normal. Porque novo eu não sou mais, normal eu nunca fui. Então não tem lugar para mim no mundo. Eu pergunto, Tereza, o que faz com pessoas assim? Tem gente que não consegue me entender. Porque que eu não... Nossa, cara, você vai ficar nessa caretice a vida toda, mas é isso que eu gosto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, TT.
Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é nessa normalização surge muito aquela coisa do sectarismo. Quando você estava falando de direita e esquerda, do brinco do Magno, eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, o sectarismo de direita ou sectarismo de esquerda, a saúde não está na inflexibilidade, a saúde está na flexibilidade, no respeito pelas diferenças, né? E é um dos princípios hedonistas, né? O respeito pela diferença, pelo ritmo do outro. Então, eu percebo a coisa muito em cima de tese, antítese e síntese, sabe? Eu acho que nós estamos numa fase de muita antítese, e a gente que é mais de outras gerações, que virou tese, Rosenbaum, a gente está meio deslocado, não é? E aí, eu acredito que fica muito difícil fazer essa síntese, por quê? Porque a gente não se sente visto também, não é? Então, o que é importante não é a normose, o que é importante é você lutar pelo seu prazer dentro da sua individualidade, desde que você não agrida o prazer de ninguém, né? E desde que você respeite o jeito que o outro também tem para lidar com o prazer dele. E para isso acontecer, Rosenbaum, a gente precisa mexer, não é só nas nossas mudanças internas, a gente precisa mexer o prazer, né, o hedonismo, como o Michel Onfray, um francês da atualidade, que ele fala de hedonismo, ele fala que a gente precisa, o prazer é uma questão de ética e de política, né? Não é só as nossas questões, nós precisamos mexer nos sistemas. E o Xavier Serrano, quando ele traz a teoria da ecologia de sistemas humanos, ele está falando justamente isso, nós precisamos criar crianças mais saudáveis, para que essas crianças se tornem homens mais saudáveis e para que o nosso sistema fique cada vez mais saudável. Porque a nossa sociedade, Rosenbaum, ela era neurótica, ela está se tornando uma sociedade borderline, que é fruto muito desse nosso sistema, onde a mãe tem que sair para trabalhar, licença maternidade de 3, 4 meses e olhe lá, né? Então tem muita coisa para ser vista e para que a gente possa ser considerado nessas nossas diferenças, viu, Rosenbaum? É verdade, Tetê. Nós temos que fazer o intervalo comercial, mas aqui duas coisas interessantes. A nossa secretária Bisley, Magno, está dizendo que você, com o brinco nas duas orelhas, vai ensejar lá em São Francisco a segunda pergunta. Cara, qual que é a sua? É brincadeira. Mas é uma coisa que eu teria que me superar muito para usar brinco, porque vem da infância. Meu pai fala assim, ó, quem usa brinco é cigano, quer dizer, né? E os ciganos usam brinco, é uma coisa muito cigana. E a minha menina, Tetê, você vê como você falou da nova geração, a Kim, as gêmeas, tem 8 anos. Ontem a Kim veio no carro comigo e falou, papai, eu tenho muita dó dos homens, eles sofrem muito. Eu falei, por quê? Porque o senhor veja que tem o Dia Internacional das Mulheres, mas não tem o Dia Internacional dos Homens. Eu acho isso injusto. Olha o que uma menina falou, que a escola mostrou que tinha Dia Internacional. Ela fez essa correlação por ela mesma. Olha que coisa bacana. Né? Então, as crianças podem mudar muita coisa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a bandeira odontologia especializada, com o Dr. Carlos Bandeira, grande cirurgião odontológico. Endereço 2496, sala A33, na Avenida do Deputado Jamel Cecílio, do Jardim Goiás. É no edifício New Business. É um grande odontólogo. 32810647 é o telefone deles lá. E a Credijur é a instituição financeira da família dos advogados em Goiás, com serviços bancários com a maior eficiência e menores custos possíveis. 3281-3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Procure uma agência e se informe. E lembre-se que o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Descubra a unidade mais próxima de você e usufrua. Voltamos já já. Tereza Cristina Carvalho, nós estamos aqui com este tema, Anos Loucos de Hedonismo. Você falou aí, Cristina, do borderline, quer dizer,
Sabe que essas coisas da psicologia, eu tenho dia que eu falo, nossa senhora, hoje eu sou borderline, amanhã eu falo, não, eu sou louco mesmo, no outro dia eu falo, não, eu sou... Eu acho lugar para mim muita coisa, só não acho naquele extremo que a gente sabe que aí é uma psicopatia, uma pessoa capaz de cometer um assassinato, cometer um ato de barbarismo, de pedofilia, essas coisas absurdas, não. Mas aquela coisa que parece que num dado momento, se cada um de nós temos um pouco de alguma coisa que a psicologia classifica, não é? Mas eu pergunto a você, Tereza, TT, se posso chamá-la de TT. Claro. Né? TT, onde que fica ali a linha divisória? Onde que é o hedonismo realmente? Dá uns exemplos de coisas assim, não, isso aí não, peraí, meu, pode te dar muito prazer, mas vai, desliza para o lado do exagero. Tudo aquilo que eu primo pelaquela questão que eu te disse, do não excesso, do não estar demais inflexível, ou numa opinião, ou num desejo. Por exemplo, se você resolve que você quer ter prazer com a bebida, você tem que medir que tanto que essa bebida vai te fazer bem, porque se você tomar lá 5 garrafas de vinho, no dia seguinte você não vai dar conta de trabalhar, né? Então, é só um exemplozinho de vários outros exemplos. Então, tudo aquilo que você não acha a medida a se respeitar e também a respeitar o outro, passou. E passou de uma forma que você não consegue se retomar. Se você não parar, né, não olhar para o que está acontecendo, não reconhecer seu sentimento. Opa, o que é isso aqui que eu estou sentindo? É tristeza ou é vontade de beber? Peraí, o que eu tenho que olhar? É para minha vontade de beber ou para minha tristeza? Para não olhar para minha tristeza, eu bebo. Então, se você está bebendo para não olhar para sua tristeza, tem alguma coisa que não está legal. Entende? Entendi. Então, você começa a usar as coisas, o consumismo ou realmente esses prazeres, né, a sexualidade, a bebida, as drogas, para fugir, né, de não entrar em contato com a sua dor, que pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva, pode ser o que for. O Magno falou muito da raiva, né? De trás de uma raiva tem sempre uma grande dor, tem sempre uma grande tristeza, né? Então, às vezes, a gente escolhe muito esse prazer dentro da normose, para não entrar em contato com o que a gente realmente precisa entrar, que é o contato com a nossa dor, porque crescer dói, gente. Olhar para as nossas dores é algo que mexe profundamente. A gente diz, crescer é passar pela noite escura da alma, e passar pela noite escura da alma é algo terrificante às vezes, né? Mas é importante a gente entender isso, porque se a gente não olha para a nossa dor, a gente também não cresce, né? O Magno, eu cheguei até a comentar isso com você. Sim. Eu, por exemplo, meu pai, que eu tenho como figura icônica, assim, eu tenho uma admiração pelo meu pai fantástica. Eu acho que ele vai estar lá, assim, para ser pai mesmo. Até comecei a pensar que esse negócio de pai nosso que está no céu, é o pai mesmo, o pai da gente mesmo. O meu também, né? Sim. Não é? Então, além daquele outro, que é isso. Mais... Mas, por exemplo, meu pai sempre disse para mim o seguinte, comentei isso com o Magno essa semana passada. Eu recebi, o meu bisavô deixou um patrimônio para mim, para o meu avô. O meu avô deixou para mim, aumentando um pouco. E o que eu for deixar para você, a única obrigação que você tem é de acrescentar alguma coisa e deixar para o seu filho. E aí o seu filho que receber tem que acrescentar alguma coisa e deixar para outra geração. Que é meu pai disse, são os patrimônios das gerações. Eles não podem ser dilapidados. Você não pode deixar para o seu filho menos do que eu deixei para você. Só mais. Não importa quanto mais ser, mas tem que ser mais. Aí, claro, que eu, por exemplo, meu pai deixou uma herança lá, eu, com mais a vontade que eu tenho de dizer, não, eu vou torrar esse dinheiro, vou ficar 5 anos na Europa, vou aprender francês fluente, que eu não sei, que eu gosto. E depois, os meninos vão se virar, eles são independentes, eles vão construir. Não tenho coragem de fazer isso. Se eu fizer isso, provavelmente eu vou morrer pensando que vou para o inferno. E vou acabar indo, porque eu estou pensando que vou, né?
Como é que faz para a gente? Quer dizer, isso aí seria o meu lado de hedonismo que eu falava, vou gastar tudo. Pode? Então, olha, poder pode, né, Sô? Agora, não sei, não sei se é o que você, não sei se é o que você decidiria fazer, Rosenval, meu caro, se você tivesse com a consciência sã. Porque essa história de que assim, vou pegar e vou torrar, tem a ver, pode fazer uma ponte com aquela alegoria de quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. E pode ter uma boa dor de barriga, não é verdade? É porque se você deixa muito preso, se você cerceia, a resposta vai querer ser uma resposta mais efusiva, de uma magnitude maior, para ver se compensa o que você precisou de suportar sem querer, né? Tristezas, né? Desilusões, medos, enquanto você não tinha aquilo. Então, a pessoa que imagina isso, como o seu amigo, pegando o exemplo do seu amigo que comprou a Harley Davidson e não sobrou dinheiro mais para nada, ele provavelmente estava atuando numa vontade de prazer, mas não deu certo. Ele parece que não conseguiu ter clareza para fazer a conta, né, o Rosenval? E depois, às vezes, vai precisar de dinheiro para gasolina da Harley Davidson e não vai conseguir colocar. Entende? Então, é uma equação um pouco mais complicada ou complexa quando você considera essa nossa incapacidade de, em momentos de estresse ou de emergência, ou tal como estamos passando agora, a nossa incapacidade de ter clareza sobre essas decisões. Agora, uma outra reflexão que se instaura aí é assim, eu preciso ter clareza disso, eu não posso só reagir? Pode, você pode, isso não tem problema, só depois você tem que lidar com o que vai acontecer depois, né? E essa questão que você diz sobre uma espécie de regra que tem na família, você citou esse caso de que você, às vezes, então, se eu entendi bem, gostaria de fazer outra coisa, mas existe uma regra muito forte, passada do avô para o pai, para você, que vai para as meninas agora. Essa regra ela não vai deixar o hedonismo verdadeiro florescer. Não vai deixar o hedonismo verdadeiro florescer, porque ainda é algo que está contingenciado numa regra. E onde quer que haja regra, vai haver uma anti-regra. Por isso Rosenval tem medo de torrar, porque está funcionando na base da anti-regra. Regra cria delinquência, entende? E a gente não pode confundir delinquência com hedonismo. Estou me fazendo claro? Eu acho que sim. TT, você poderia elaborar rapidamente dentro desse aspecto do Magno aí, porque eu fiquei entendendo, mas no borderline, entendeu? Para usar o termo da psicologia. Ficou na linha de borda. Olha, se a gente parar para observar o que o Magno disse, nós vamos perceber o seguinte, sistemicamente, um monte de coisa é transmitido dentro da própria constelação familiar, você vê isso, né, dentro do estudo da sistêmica, você vê, sistemicamente tem um monte de regras, tem um monte de normas que são transmitidas, e nem sempre são normas onde o respeito pelo ser humano, o respeito pela ecologia humana, o respeito pelo outro, a relação social e o valor humano esteja totalmente organizado, né? Porque se você for falar de uma transferência, por exemplo, de dinheiro, nós estamos falando de herança tem dinheiro, tem uma série de outras heranças. Material. Né? Se a gente fala de herança material, nós estamos falando de uma sociedade que vem dentro do modelo patriarcal, e até pegando lá sua filha, né? Não tem o dia dos homens, porque as mulheres estão no momento de antítese, de dizer, opa, tem que ter lugar para nós precisamos de um dia, né? Eu não gosto do dia das mulheres, porque eu acho que o dia das mulheres é todo dia, como o dia dos homens é todo dia, né? A gente precisa entender um pouco mais do que é viver uma relação de igualdade, né? Relação de igualdade não é uma relação de competição. Por exemplo, dentro da escola livre, quando a gente trabalha para desenvolver a autorregulação de uma criança, não existem brincadeiras competitivas.
Agora, esse mundo que a gente está vivendo, ou a gente compete, ou a gente não tem opção, né? Então, é muito difícil a gente viver e dizer assim, o que é a regra ou a crença que eu tenho que seguir, né? É uma crença limitante ou vai ser uma crença que vai me libertar? É uma crença libertária. Isso vem muito já desde a nossa fase de bebê, onde nós não vamos descobrindo o nosso verdadeiro eu. E a gente vai criando um personagem. Quer dizer, o mundo border é um mundo cheio de personagens. Eu não sei quem que eu sou, eu vou desenvolvendo personagens, né? Então fica difícil de eu escolher se eu quero ou não seguir essa regra que o meu pai colocou para mim. Entendeu? Perfeito. Olha, águas do bem. Água mineral aqualina Levite, com pH 9,33. É uma água maravilhosa. Tá aqui. Cadê aquela mãozinha que me ajuda aqui? Aí, ó. Põe aí bonito. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Entrega na sua residência. Telefone 3255-9626. Para dar crédito, essa mão aí, bem tratada, é da nossa assistente, a Marcela. Que, aliás, TT, está nos deixando para dedicar-se ao hedonismo egocêntrico e egoísta que ela tem, porque ela me deixou aqui, eu sou cafajeste assumido, a água que eu não bebo eu sujo, pronto, ela não vale mais nada. Olha, você vê como é que é, TT? Eu assumido aqui o cafajestismo. Não é, não vale mais nada, pronto, é assim. E a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já já. Bom, TT, só para ficar bem claro, porque me parece que há um consenso que um certo grau de hedonismo que não é prejudicial a outrem e nem prejudicial à sociedade, a todos, ele não só aceito, como ele é até bem-vindo, né? Claro, é a base. É a base. Agora eu pergunto, onde existe, deixa de ser esse hedonismo aceitável e até salutar, e passa a ser um egocentrismo e um egoísmo exacerbado? Onde que é essa? Para ver se... Essa pergunta é difícil, né? Mas, assim, se a gente está trabalhando o hedonismo, Reich, quando fala da busca do prazer, né? Freud, quando fala do prazer, ele está falando exatamente dessa coisa saudável, de eu buscar a minha pulsão de vida, de eu ir para a vida. Então, eu acredito que, a partir do momento que eu busco o prazer e vou gerar antivida, acho que é bem reichiana essa resposta, né? Se eu estou gerando antivida, ou seja, ou para mim ou para qualquer pessoa, eu não estou produzindo um hedonismo que a gente diria saudável, né? Magno, eu vou falar uma bobagem qualquer aqui para você, porque nos minutos finais deveria ter sido nisso. Mas, por exemplo, prazer. Ué, tem maluco que tem prazer em machucar as pessoas. O que me dá prazer é machucar alguém, né? O que me dá prazer? Sei lá, fazer uma coisa absurda, matar. Não tem o serial killer? O prazer dele é sair matando, né? Quer dizer, isso. Então, é preciso separar essas coisas muito bem, né, Magno? Claro, Rosenval. Aí está na base do que eu e a Tereza estamos falando aí, dessa distinção, cara. Se envolver uma noção de destruição de si, ou do meio, ou do outro, isso a gente já está falando de sadismo. Ou, pelo outro polo, estamos falando do masoquismo, né? E isso, com todo respeito, mas é uma manifestação doentia. E é o que a gente vai ver, ou já estamos vendo, né, Rosenval? Já está acontecendo essa busca louca pelo hedonismo a qualquer preço, de pessoas que eventualmente estão um tanto desconectadas de si e eventualmente estão muito mais reagindo, né? Reativos, né? Estão fazendo uma espécie de busca de prazer reativa
e que inclui o sadismo, que inclui esse tipo de passar por cima dos outros, ou não estou nem aí, hoje eu vou beber, como a TT falou, hoje eu vou beber 5 garrafas de vinho, isso não vai resultar bem. E veja, eu da minha posição não estou falando o que é o certo e o que é o errado. Não estou falando. Eu estou falando sobre saúde. Estou falando de algo que não é bem do ego da pessoa, mas estou falando de algo que é mais profundo e que contempla, inclusive, a neurofisiologia da pessoa. Então, tá aí a sua afirmação. Uma pessoa que quer buscar prazer, tendo prazer em ver o outro sofrer, ou em ver sangue, ou em ver confusão, ou em ver o mal-estar, às vezes essa pessoa nem está com clareza, né, com uma sanidade o suficiente para conseguir se situar sobre isso. E vai se causar mal e causar mal para o outro. Daqui a pouco entra com uma arma na escolinha e mata todo mundo, entende? Então isso é um pouco complicado, mas a gente vai ver mais coisas. E, tristemente, a gente vai ver mais coisas absurdas assim acontecer, Rosenwald. Perfeito. TT, você tem 1 minuto para dizer alguma coisa que nós deveríamos ter falado no programa, mas esquecemos e não falamos, que você acha importante. Quando a gente fala de ecologia humana, né, a gente está falando, o Epicuro, ele toma muito o prazer como um resgate da natureza. Então, esse resgate do homem natural, da nossa dimensão, porque a gente ficou muito aqui na cabeça com essa coisa cartesiana. E a gente perdeu o nosso contato com o corpo. Está aí a psicologia corporal tentando chegar no seu lugar e, às vezes, sendo tão difícil para a gente chegar nisso. Por quê? Porque o mundo está muito na cabeça, o mundo está muito na imaginação, no virtual, e a pandemia vai ajudar muito nisso, né? Porque as pessoas não estão se encontrando corpo a corpo. Então, o que eu acho que é importante... Nesse momento, o que eu gostaria de falar é isso, é que o prazer, ele não existe separado do corpo, ele não existe separado da mente, porque também não é só corporal, e ele não existe separado do social, né? Porque nós somos um ser biopsicossocial, e a nossa saúde, para ela existir, ela precisa ser contemplando esse homem, né, em toda essa sua totalidade. É isso. Gratidão. Obrigado. Magno, você tem também 1 minuto, dá 1 minuto também para o Magno? 1 minuto para você falar o que você acha importante que nós não falamos. Rosenwald, assim, talvez tenhamos tocado nisso, né, que tudo que a gente conversa, acho que vai convergir para essa percepção do que a Tereza está falando, de a pessoa se situar, né, no conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo e se lembre dos motivos que você tem para nessa vida, nessa cultura, não estar contemplando a sua saúde ou o que você gostaria de fazer. É isso que eu quero dizer para as pessoas, assim, se perceba a sua conexão, como a Tereza falou, do seu corpo, também com a espiritualidade, com tudo junto. E lembrando que você tem todo um treino para não ser você. Isso já coloca em suspeição muito dos seus atos. É isso que eu quero dizer. Perfeitamente. Muito obrigado, um prazer. TT, você está mais bonita. A pandemia fez bem para você, viu, TT? Grata por reconhecer isso em mim, porque é assim mesmo que eu me sinto. Não, você está muito mais bonita, TT. O Magno sempre foi esse garotão admirável, porque para mim ele vai ser sempre garotão, e tem essa beleza humana que eu admiro tanto. Demais. O que eu quero dizer é o seguinte, as minhas considerações finais é o seguinte, eu às vezes ouso perguntar para as pessoas, o que você faria hoje ou amanhã, não importa, se você fosse imortal? A pessoa fazia isso, muita gente dá a resposta certa. Outros falam, não sei, talvez fica assim, não é? Então, eu pego e respondo para a pessoa, eu só tenho uma coisa para te dizer. Estude um pouco sobre isso, você vai gostar de saber que sim, você é imortal. Então, não pense que você não é imortal, porque você é. O que você é vai acompanhá-lo, você vai continuar a sua jornada pelo mundo espiritual, você vai ser a mesma pessoa, vai mudar só a carcaça, você pode vir com outra carcaça. Então, você é imortal. Eu penso o seguinte, tudo que a gente faz, assim, poxa, será que isso eu quero que seja da minha próxima semana, do meu próximo mês, do meu próximo ano? Não quero, então eu não faça, porque isso vai ser seu para sempre. Você não vai entrar lá no caixão e, de repente, tchau, tudo que eu fiz
Não, então é muito bacana. Por isso que muitas pessoas têm essa consciência. Com 90, teve um senhor, que formou em medicina com 92 anos. É um espírito jovem, não é? Então, vai fazer o quê? Formado em medicina com 92 anos? Para faturar, não é. Então, eu acho que é isso que a gente pode pensar. E ter prazer é bom demais. Tanto que o Magno está aí tendo prazer com os seus 2 brinquinhos. Eu não vou te deixar em paz, viu, Magno? Só o Milton achou maravilha eu brincar com você. E de turquesa ainda. E olha que chique, né? É chique no último, meu o mais novo cigano de Goiânia. É brincadeira minha. Mas é TT maravilhosa, né? Eu não estou indo lá mais, ela está cada vez mais bonita. Acho que eu ia lá, tirava um pouco da beleza da TT, que ela ficava cansada, ficava exausta. Drenava ela por um mês. Mas é isso mesmo. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço grande, gente. Gratidão. Grato, até. Muito prazer para vocês. Isso. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.